As leis e regras são os pilares que mantêm nossa sociedade funcionando da maneira mais organizada e harmônica possível. No entanto, como muitos de nós já sabemos, nem sempre as leis são perfeitas e muitas falhas existem em suas aplicações e execuções. Especialmente quando você nem sabe que elas existem, não é mesmo? Com isso, às vezes essas mesmas regras são extremamente fáceis de serem quebradas. Esse foi o caso da Sra. Gary Sutley, uma idosa de 75 anos moradora do estado do Texas, nos Estados Unidos. Ela não entendia por que as autoridades diziam que precisava comparecer ao tribunal, e por isso ficava confusa sentada no sofá da sua sala de estar, sobrecarregada com pensamentos sobre uma atitude que não sabia como tomar. Enquanto ela estava pensando sobre qual deveria ser seu próximo passo, Gary foi surpreendida ao escutar o som de diversas batidas vindo de seu quintal. Foi nesse instante que a senhora olhou pela janela para ver o que estava acontecendo e se deparou com algo que a deixou arrepiada. 4 rapazes desconhecidos caminhavam em direção à sua casa, e tudo o que ela conseguia pensar era se deveria ou não fugir e chamar por ajuda. Naquela altura da vida, a Sra. Gary Sutley passava a maior parte de seu tempo desfrutando de sua aposentadoria em sua propriedade, vivendo a vida mais pacata possível de viver. Quando Gary finalmente juntou suas economias e parou de trabalhar, ela conseguiu comprar uma grande propriedade de terras. Gary percebeu logo de cara que ela não era mais tão jovem e ativa quanto antes, e isso ficou ainda mais claro no dia em que recebeu a visita da polícia. Gary vive na cidade de Riesel, mas o que ela não sabia era que a lei local exige que a grama de uma residência não pode ter mais do que 45 centímetros de altura, caso contrário, o proprietário receberá uma multa. E foi isso que a polícia local fez ao notificar Gary e avisar que ela estava violando a lei municipal com a altura da grama, e se caso isso não fosse resolvido, a velha senhora estava sujeita a ser condenada a ir para a cadeia. Ao ler a carta deixada pelo oficial de justiça, a idosa ficou sem rumo e se perguntando o que poderia fazer para solucionar em tão pouco tempo toda a grama que crescia por sua vasta terra. O policial encarregado de bater na porta de Gary foi Danny Crumno, o chefe de polícia da cidade, e ele precisou ser duro e reafirmar que ela devia o quanto antes dar um jeito em sua grama que estava violando a lei municipal. Por nunca ter recebido uma multa ou aviso prévio que não fosse esse ultimato, Gary não tinha ideia de que sua situação era tão séria assim. Quando se deu conta, a polícia já estava em sua porta dizendo que ela seria enviada para a prisão. Gary estava muito confusa e não tinha ideia do que fazer. Tinha que haver alguma maneira de consertar isso, mas ela não tinha noção por onde começar. Desesperada com a visita policial, a idosa alegou novamente que ela nunca havia recebido nenhum tipo de notificação sobre ir ao tribunal. Por causa disso, ela não apareceu em nenhuma das audiências e um mandado de prisão foi emitido em seu nome. Gary então se enxergou como nunca tinha feito na vida. Ela já estava ficando velha e fraca demais para cortar tanta grama sozinha, mas ela também não podia pagar a outra pessoa para fazer o trabalho, já que todas as suas economias foram usadas na aquisição do terreno. Ela estava em uma situação realmente desesperadora, mas, por mais que achasse que as coisas pudessem ficar ainda mais intensas, ela nunca esperava o que aconteceria a seguir. Imagine agora o quanto Gary Sutley estava assustada e todos os pensamentos pesados que passavam em sua mente. Como ela seria capaz de sair dessa sem dinheiro e sem qualquer tipo de ajuda? Gary não conseguia encontrar qualquer resposta positiva para essas perguntas, mas o destino estava prestes a fazer as coisas se tornarem ainda mais tensas e surreais. Conforme as horas iam se passando e seu tempo para cumprir a ordem da justiça só ficava cada vez menor, a velha senhora caminhou de um lado para outro no interior de sua casa até suas pernas cansarem. Ela se sentou na cadeira da sala de estar e ficou pensando em como seriam os dias de uma mulher na idade dela na cadeia por causa de uma coisa tão banal. Ela não tinha qualquer tipo de familiar que morasse perto e a única pessoa que poderia fazer algo por ela já tinha falecido há muitos anos, deixando-a viúva e desamparada. Ela estava totalmente sem opções e a ideia de ir para trás das grades era o pior pesadelo possível que a senhora estava literalmente vivendo. Enquanto tentava pensar em alguma solução sobre o que poderia fazer, a velha senhora começou a ouvir sons estranhos vindos do lado de fora. Cabisbaixa, ela se arrastou até a janela para olhar mais de perto, já acreditando que eram os policiais voltando para buscá-la ou algo do tipo. Foi então que, ao colocar os olhos na situação, que sentiu arrepios percorrerem todo o seu corpo. Mesmo à distância, a Sra. Gary conseguiu enxergar 4 meninos pulando suas cercas e caminhando na direção onde estava sua isolada casa. Eles se esgueiravam pelas beiradas do seu terreno e estavam com algum tipo de armas em suas mãos.
A idosa começou a ficar muito nervosa e isso era literalmente a última coisa que ela precisava em um momento tão delicado. Certamente se tratava de um bando de encrenqueiros que tinham como alvo pessoas mais velhas. Não havia como ela não pensar no pior. À medida que os meninos se aproximavam dela, ela sabia que não tinha alternativa que não fosse se defender e lutar. Todo esse cenário ficou tão preocupante para a idosa solitária porque, infelizmente, as invasões domiciliares são uma preocupação muito real para os idosos no Texas e em diversas partes do mundo. A maioria dos ladrões que cometem esses atos terríveis sabe que os idosos, em boa parte das vezes, podem ser um pouco mais fracos e ingênuos do que outras pessoas, especialmente aqueles que não possuem companhia ou qualquer tipo de segurança, e acabam se tornando um alvo fácil para homens com más intenções. De qualquer forma, com sua vida virando de cabeça para baixo, aquele foi o momento em que a Sra. Gary decidiu chutar o balde e se preparou para o pior, não importasse o que estivesse vindo ao seu encontro. À medida que os garotos se aproximavam, Gary percebeu algo que não tinha notado antes. Os possíveis bandidos que estavam invadindo sua casa na verdade não passavam de meninos e meninos muito jovens. O mais velho, pelo que pôde notar, tinha no máximo 15 anos ou menos. Mesmo assim, Gary se sentiu muito desconfortável com a presença deles, pois já tinha escutado falar sobre bandidos que começam no mundo do crime ainda muito jovens. Os meninos começaram a olhar ao redor de sua propriedade de maneira suspeita, e quando ela finalmente pôde vê-los com maior clareza, notou que eles tinham sujeira e lama por toda parte, mas o que eles estariam procurando então? A confusão e o medo de Gary Sutley se transformaram em uma enorme curiosidade. Ela se esgueirou pelas gretas de sua casa e tentou dar uma olhada um pouco mais de perto. Foi então que ela percebeu que os meninos começaram a brincar e rir, mas ainda assim estavam na propriedade dela e com algum tipo de objeto suspeito nas mãos. Gary não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Ela deveria chamar a polícia? A idosa quase riu com a ironia, já que, se havia alguém que ela não queria em sua casa naquele momento era a polícia. Mesmo assim, ela pegou o telefone e foi nesse instante que pela fresta da janela, notou que as coisas nas mãos deles não eram armas. Um dos meninos pegou uma ferramenta de uma bolsa que eles estavam carregando, e isso deixou a solitária idosa ainda mais em choque. Eles se espalharam pelo terreno e 2 dos meninos foram em uma direção enquanto os outros 2 desapareceram na direção oposta. Os meninos que ficaram para trás começaram a pegar o que pareciam ser ferramentas de jardinagem, como algumas tesouras, um cortador de ervas daninhas e algumas outras coisas. Gary não conseguia acreditar no que os seus olhos estavam presenciando. O que exatamente eles estavam fazendo? Mas assim que os outros meninos passaram por uma das cercas, ela notou que um deles tinha um grande cortador de grama. Logo, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, os meninos estavam trabalhando em seu lote e o cortador de grama estava em pleno funcionamento, podando o mato alto e arrancando as ervas daninhas. Gary sentiu uma emoção inexplicável naquele momento. O gesto gentil dos meninos trouxe lágrimas ao seu rosto. Ela já vivia há anos naquela casa e ficou completamente sem palavras depois de entender o que aqueles meninos da vizinhança estavam fazendo por ela, pois nenhum vizinho próximo nunca tinha feito nada parecido. A idosa então começou a se beliscar e se perguntar se aquilo realmente estava acontecendo, pois o seu grande pesadelo, como em um milagre enviado por Deus, havia se transformado em um sonho que ela não queria acordar, justamente no momento da vida em que ela não sabia a quem recorrer. 4 garotos desconhecidos simplesmente invadiram sua propriedade e do nada começaram a literalmente salvarem sua vida. Gary então começou a se questionar se eles sabiam sobre o mandato da justiça, ou se tudo aquilo não passava de demonstrações altruístas de bondade no coração. A resposta para isso foi ainda mais emocionante que a idosa aposentada poderia esperar. Pelo que ela soube depois de tudo, era que aqueles bondosos meninos eram na verdade 4 irmãos que estavam de férias da escola. Como eles não tinham conseguido ingressos e dinheiro para viajarem com a turma para um acampamento de verão, eles ficaram entediados com a monotonia da cidade e decidiram simplesmente fazer algo de útil com todo o tempo livre que tinham. Então eles pegaram as ferramentas de casa e saíram caminhando pela vizinhança, quando se depararam com a grama alta da casa da Sra. Gary. Eles ainda não sabiam quando começaram o serviço, mas os esforços gentis que os 4 meninos dedicavam iam muito além de apenas cortar a grama. Eles ainda não tinham ideia de que tinham acabado de salvar a vida de Gary e evitar que ela fosse para a prisão. Um dos meninos se chama Blaine Reynolds, e ele disse em entrevista a seguinte declaração: "Ainda não a conhecemos muito bem, mas sabemos que ela tem 75 anos e precisava de ajuda para cortar a grama. É o mínimo que podemos fazer."
O irmão de Blaine também acrescentou: eu realmente não gostaria que ela tivesse que cortar toda essa grama sozinha ou ter que pagar alguém para fazer isso, ainda mais quando nós estávamos aqui para fazer isso de graça. Enquanto o sol do Texas brilhava forte, os vizinhos não puderam deixar de ver o que os meninos estavam fazendo por Gary. Ela enxugou as lágrimas de emoção e correu para preparar sucos gelados e levar para os meninos assim que teve certeza do que se tratava. Nesse momento, Gary notou que mais 5 homens também pularam sua cerca e foram em direção à sua propriedade. À medida que os homens se aproximavam, Gary começou a perceber que eles também carregavam ferramentas de jardinagem. Os vizinhos se uniram e estabeleceram um plano para ajudar a idosa como podiam. Metade dos ajudantes se juntava e cuidava de um lado, enquanto outro grupo cuidava do lado oposto. Os vizinhos de Gary também ajudaram então os 4 meninos a terminarem o serviço. Logo a notícia foi se espalhando e diversos vizinhos pegaram seus próprios cortadores de grama e começaram a trabalhar naquela vasta propriedade sem cuidado. Apesar do clima de 40 graus, a união dos 4 irmãos e dos vizinhos salvou a vida de Gary. Gary olhou para aquela cena e não pôde acreditar em quantas pessoas se juntaram para ajudá-la. Toda a comunidade estava finalmente notando sua presença e mostrando que se importava com ela. Eu não posso acreditar nisso. Raramente fico sem palavras, mas este é um momento desses, algo que marca a história, disse a idosa. Gary ficou em estado de choque quando percebeu que todo aquele trabalho levou apenas 2 horas para ser concluído. Depois que tudo terminou, os meninos finalmente ouviram falar sobre o mandado de prisão de Gary e não puderam acreditar. Eu faria isso por ela uma segunda vez, ou uma terceira vez, qualquer coisa para evitar que aquela senhora tivesse que ir ao tribunal, disse Blaine Reynolds. Embora os meninos fossem tão jovens, eles exibiam muita bondade e um grande caráter. Depois que a grama foi cortada e o quintal ficou bonito novamente, Gary foi informada de que ela ainda precisava ir ao tribunal para assinar alguns papéis que afirmavam que ela nunca havia recebido os papéis originais que diziam que ela precisava ir ao tribunal. Obviamente que ela queria que as acusações fossem retiradas, mas o tribunal tinha outras intenções. Para a surpresa da idosa, infelizmente, o tribunal manteve a decisão sobre a violação de Gary e eles queriam prosseguir com o julgamento. Mas foi aí que a cidade se uniu pela segunda vez ao seu favor, e uma grande comoção para apoiá-la começou. A história dos 4 garotos gentis viralizou na mídia e internet, e o mandado de Gary foi revogado, evitando que ela precisasse voltar ao tribunal. Esse acontecimento mostra para nós que tudo é possível quando as pessoas se unem para ajudar quem precisa. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!